Queridos, Yahim Shalom, é um prazer estar com vocês em mais uma pré-aula. Hoje, na lição de número 3, que traz por título E Deus criou o homem e a mulher. Vamos debater esse assunto tão bom no meio acadêmico e também nós falamos no meio, por que não no meio da igreja? Hoje eu tenho comigo grandes homens de Deus, alguns já conhecidos de vocês, um não conhecido. Nós temos o prazer de tê-lo conosco hoje na EBP. Estamos aqui falando sobre a lição número 3, na lição número 2, nós falamos sobre a criação dos céus e da terra. Foi um debate muito bom, o presbítero Pedro, a professora Cristiane, Deus falou muito nessa lição. E hoje nós vamos falar sobre Deus criou o homem e a mulher. Quero compartilhar um grande abraço, um grande beijo com os meus amigos do Facebook, aqueles que têm compartilhado nossa lição, que têm nos curtido no YouTube, que têm compartilhado pelo WhatsApp. E eu sempre inicio essa lição deixando um grande abraço àqueles que estão conosco e têm nos dado a honra de mandar scrap e nos elogiar e orar em prol da EBP. EBP é Escola Bíblica de Professores, aqui da ADTO, Assembleia de Deus, Ministério Teofotônico. Eu começo dando um grande abraço para o meu amigo Luciano Gomes, lá de Rondonópolis, Mato Grosso, longe pra caramba, hein? Também Valdinei Botelho, Jefferson Rodrigues, meu amigo Jefferson Rodrigues, lá de Capuã, Calcaia, lá no Ceará, terra do meu amigo Pedro, presbítero Pedro, Gilson Ramos da Silva, Cati Ferreira, de Cabo Santo Agostinho, Pernambuco, também terra longe, Eric Leite, ao presbítero Taliego, Diácono Paulinho, lá em Águia Branca, no Espírito Santo. Também o presbítero Caio e o meu irmão em Cristo, o presbítero Toninho, sempre está conosco aqui pedindo lição, compartilhando. Grande abraço, que Deus nos abençoe. Pastor Hélio, meu amigo Pastor Hélio, lá de Pontos Volantes, aqui em Minas Gerais, bem pertinho da Assembleia de Deus, Ministério Teofotônico. Grande beijo, meu querido, obrigado por compartilhar nossa lição. E Tiago de Lima Vitória. Quero mandar um abraço para minha amiga Lele, lá dos Estados Unidos, na Nova Aliança. Que Deus te abençoe, minha querida. E o que precisar, nós estamos à disposição, toda a bancada da EBP. Eu vou iniciar lendo tópico a tópico. À medida que nós vamos lendo os tópicos, nós vamos parar e vamos explicar. Tenho comigo aqui hoje o presbítero Pedro, presbítero Paulo, e tenho comigo um professor. Você é o que lá da sua igreja, além de professor? Diácono, reverendo, mais alguma coisa assim? Não, só professor. Só professor? Então está conosco aqui hoje. Eu tenho o prazer de apresentá-lo, já vocês já viram, João Vitor, professor, também pregador do Evangelho. Está aí nessa luta, nessa carreira que eu sei que não é fácil. Todos que estão aqui pregam, são excelentes homens, não só como pastores, mas também homens que têm compromisso com a obra de Deus. Eu vou iniciar essa lição, então, com o professor João Vitor lendo a introdução. Fica à vontade, meu querido. Antes de mais nada, quero agradecer ao Elias pelo convite, né? É um prazer estar aqui com grandes homens de Deus e também ótimos professores. Vamos aqui na introdução. Deus não criou o ser humano por mero acaso ou capricho. Fomos chamados à existência como resultado de um desígnio eterno da Santíssima Trindade. Façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Ao contrário do evolucionismo, que vê o homem como um simples fenômeno biológico, o criacionismo bíblico mostra-o como uma concretização da vontade de um Deus amoroso, sábio e justo. Ok, abre para mim aí Hebreus 4, fazendo um favor, presbítero Pedro, João 5, 17 e 18. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, bem rápido. Eu quero falar, vocês vão tocar na bola aí, meu querido, fique à vontade, levanta a mão aí, e eu passo para vocês, cobram um pênalti. Querido, entenda uma coisa. Eu queria, antes de iniciar o que nós chamamos aí no termo original Bereshit, nós falamos sobre isso na lição passada, hoje nós vamos falar sobre a criação do homem. Nós precisamos entender que no sexto dia, Deus fez o que nós chamamos de repouso. Esse sexto dia é um repouso. Esse repouso, no original, é o verbo hebraico que significa cessar, terminar. E isso é interessante, que nós temos o chamado, então, Shabá, que é o sábado. Mas precisa entrar em questão aqui, que Deus, ele descansa, o repouso que nós chamamos de sábado, ele descansa da obra da criação. Não foi porque Deus estava cansado. Isso é muito interessante nós salientarmos. Algo em Hebreus 4,4, João Vitor está fácil, meu querido? Hebreus 4,4, pode ler, por favor. Porque em certo lugar disse assim, do dia sétimo,
E repousou Deus de toda a sua obra. Frisa para mim toda a sua obra de novo aí. Repousou Deus. E repousou Deus de todas as suas obras. Então vamos entender isso aqui. Deus descansou não quer dizer que ele descansa e ele para de atuar. Não, ele descansa da criação. Deus não se cansa. Isso é bem claro isso aqui. Então nós jogamos por terra, então eu doutrina do Adventismo. O senhor também está rápido aí. O senhor está rápido do gatilho. Joga por terra essa teoria. Vamos jogar por terra essa teoria desde já. Meus amigos adventistas que me perseguem, um grande beijo para vocês. Então, essa tese cai por terra e nós vamos ver isso aqui. E há um complemento em João 5, 17 e 18 que vai cair por terra totalmente essa teoria com o presbítero Pedro. Lê para mim, meu querido. Versículo 17 diz assim: mas ele disse, meu pai trabalha até agora e eu também. Por isso, pois, os judeus ainda procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Se fosse no dia de hoje, eu acho que eles pegariam Jesus de novo e matariam. Então vamos entender isso aqui. Nós vamos ter então, que após o que nós chamamos de descanso da obra da criação, Adonai entra no que nós chamamos de sétimo dia. Na Bíblia, o número 7, ele representa o que nós chamamos de perfeição, completo, perfeito, acabado. Ele iria agora fazer o que nós chamamos a sua obra perfeita. O que é a sua obra perfeita? Ele iria então criar o homem. É isso que nós precisamos entender. No sétimo dia vai entrar o que nós chamamos de acabado, perfeito, número 7. A perfeição de Deus, anote isso aí na sua revista para você falar com a sua sala. A perfeição de Deus está em colocar alguém perfeito como Ele. Para o quê? Para compartilhar de tudo que Ele havia elaborado em uma forma de quê? De comunhão. Deus faz a terra para alguém perfeito e o coloca alguém perfeito sobre essa terra e tem agora com Ele uma comunhão. Deus descia todo entardecer e conversava com o homem. Vocês querem falar alguma coisa sobre isso? Sim. João Vitor, fica à vontade, meu querido, fica à vontade. Algo que eu achei bastante interessante aqui, eu tive a oportunidade de estudar o evolucionismo de Darwin e é totalmente contraditório, porque hoje com o crescimento da biologia molecular e da bioquímica, mais dúvidas surgem sobre a teoria da evolução, que não dá para, ela não se completa, ela é incompleta. Eu acho interessante sobre essa teoria do evolucionismo que ela se baseia, isso aqui é interessante nós deixarmos para a sala de aula, que o homem ele é oriundo, vindo de ancestrais do macaco. Isso nós precisamos entender que ela cai por terra, porque não houve e não há interação dessa teoria até os dias atuais. Não, trabalha minha aula. Você vai domingo eu vou relacionar isso aí? Vamos pegar pesado. Pode lembrar do nosso queridíssimo, saudoso Ariano Suassuna, que ele dizia que ele pegou um pegador de roupa e disse: olha, aqui é uma pecinha simples, não sei o nome do homem que inventou isso, mas é 2 pecinhas de madeira, uma pecinha meio engenhosa de ferro, e esse homem que inventou isso é um gênio, porque um macaco pode viver 500 milhões de anos que ele nunca vai conseguir fazer isso como o homem faz. Eu acho magnífico quando a gente fala sobre isso, principalmente dentro de sala, porque as pessoas têm que ter mais fé para crer no evolucionismo do que na própria Bíblia. Deus cria algo completo, perfeito, para algo perfeito. A Terra é perfeita. Se nós olharmos os ciclos, as estações, é para que o homem tenha o que nós chamamos de encaixe com Deus. Tudo elaborado na Terra é para que o homem entenda que existe um Criador, há um projetista, como eu falei na aula passada. Existe algo que foi elaborado. Eu acho magnífico quando os cientistas dizem que tudo indica que alguém elaborou um projeto porque sabia que nós iríamos habitar sobre esse projeto. Alguém, o presidente Paulo, você está quieto hoje, o que está acontecendo, meu querido? A complexidade da criação é muito grande. Não tem ser humano na face da Terra que teria o poder de fazer o que Deus fez. Se a gente olhar para o ser humano, para os animais, por tudo aquilo que Deus criou, gerou na face da Terra, só um ser extraordinário, poderoso, divino, santo, poderia fazer o que Deus fez. Mas se a gente analisar essa complexidade dessa criação, não tem o evolucionismo, não tem nada. O que tem que ter é a fé em crer que foi o Senhor que criou isso. As pessoas procuram, os cientistas procuram tentar refutar a Bíblia, refutar a palavra de Deus e negar a existência da criação. Meu querido,
uma hora você vai ter que parar E nós somos privilegiados, né? Que nós estamos aqui na introdução, Paulo, João Vitor, pastor Elias, aqui na introdução, fala que em Gênesis 1:26, da criação do homem, quando o próprio Deus, ali aconteceu aquela trindade maravilhosa que nós pregamos, e todo mundo já sabe de cor, que Deus, quando Ele cria o homem, diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E Deus dá um privilégio para esse homem que qualquer outro animal ou bicho nunca vai ter, né? Que ele disse, façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra. Então esse poder foi dado para nós. Eu acho magnífico. Essa autonomia foi dada para nós. Eu acho muito magnífico que nós vimos em todo o tempo o homem dominar. Na cadeia alimentar o homem domina. E isso é importante, que é uma ordem específica de Deus. Não há questionamento sobre isso. É muito bem lembrado. Sim, meu querido. E só voltando aqui sobre a teoria de Darwin, é o seguinte, os seres, todos os seres, eles conseguem se adaptar a diferentes habitats, a diferentes tipos de climas, mas não conseguem se desenvolver, não conseguem evoluir, como a teoria da evolução prega. Então, é impossível, como Elias falou, tem que ter mais fé para acreditar no evolucionismo do que na obra-prima da criação. Eu estou querendo achar um macaco mais inteligente que nós, então. Tem que ter. Onde que ele está? Eu estou querendo achar ele, moço. Né? Tem que haver, que até hoje eu não encontrei. Eu não encontrei um macaco inteligente, não, mas tudo bem. Vamos lá. Eu vou continuar aqui no tópico de número, como o homem foi criado como presbítero Paulo. Fica à vontade, meu querido. O homem é da terra e a terra é do homem. A este planeta estamos intimamente ligados. Não podemos fugir a este solo, pois dele o Senhor nos chamou à vida, e para ele haveremos de voltar. A matéria-prima do homem. Deus escolheu o pó da terra para modelar o homem. Ele poderia ter optado pelo ouro ou pelo mármore. Naquele momento, porém, o Senhor não tensionava fazer uma joia, nem talhar uma estátua. Era seu propósito criar algo infinitamente mais precioso, o ser humano segundo a sua imagem e semelhança. O próprio Deus criou o homem, a coroa da criação, e usou o pó da terra para criar-nos, pois nela vivemos e dela nos alimentamos. Nenhum outro solo, a não ser o da terra, serviria para dar-nos forma. Isso aqui é magnífico. Rapaz, isso aqui essa parte. Eu vou explicar isso bem rapidinho, sei que nós vamos continuar o pontapé. Homem no original, Adam, nós falamos Adam, significa homem. A palavra hebraica Adam significa homem. Isso nós precisamos explicar isso, Saulo. Até a queda do homem, o homem não tinha nome. Era homem, mulher, macho e fêmea. Isso nós precisamos colocar na mente do nosso aluno. O homem só vai ter nome de Adão e Eva depois da queda. Então, o original hebraico, a palavra Adam significa homem. Já essa palavra mostra que ele foi elaborado da terra. No original, a palavra Adamá, que também é oriunda de Adão, significa chão ou terra cultivável. Nós vamos ver que Gênesis 3, versículo 19, a ordem é a seguinte, olha que interessante. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que se tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Olha a ordem de Deus quando o homem cai. Isso é interessante, mostrando que ele era do barro. Até então, Deus não havia um relacionamento com ele, mostrando para ele que ele vinha do barro. Não, ele era espírito e alma vivente. E ele passa no corpo, que nós chamamos de corpo humano, quando ele cai, quando ele peca. Isso é interessante, que vai se destacar o que nesse tópico? Vai se destacar aquilo que nós chamamos de uma estreita vinculação que existe entre a humanidade e a terra. O homem vindo da terra, ele depende totalmente dela para a sobrevivência. A revista diz isso. Isso nos faz entender que Deus não usa metais preciosos como ouro ou prata ou outras pedras preciosas que tinham naquela época, porque o detalhe do homem não era de que seria criado, mas o que viria após a criação.
Deus criou o homem do pó, algo frágil, algo que seria justamente, repete essa palavra? Sem valor. Sem valor. Escute isso aqui para você entender e leva para a sua sala. Mas iria surgir o que nós chamamos de cognos, o que nós chamamos de cognoscibilidade. Deus sopraria sobre ele parte dele. Deus sopra sobre o homem parte do seu espírito. Isso nós chamamos de cognos. O homem não conhece o céu, mas se nós cantarmos o hino do céu, a gente sente saudade. Não é a carne que sente saudade, é o espírito que é de Deus. É por isso que Paulo diz que o pó, até o corpo volta para o pó, o espírito volta para Deus que o deu. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Então essa matéria, ela é pobre. Agora o que seria soprado é rico, que é parte de Deus. Quer falar alguma coisa aí, meus queridos? Só fechar o salmo aqui, Salmo 113, 7 diz assim: que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado. É magnífico essa passagem que nós vamos ver Deus relembrar ao salmista de onde ele vinha. Principalmente nós precisamos entender. Há uma teologia dos pregadores hoje, e eu acho isso, desculpa da palavra, mas eu acho isso uma fantasia, uma fantasia besta. Diz assim: Deus levanta do monturo, do pó, que do pó Deus já levantou. Você está de pé. Do pó Deus já fez. Uma teoria besta que os pregadores saem pregando por aí, querido, do pó ele já fez. Você agora não é mais do pó, você é o que nós chamamos de Toledó, é o Toledó. Você foi gerado de um ventre, não é mais o pó. Você está num corpo humano que foi lá em Adão. Adão era todo pó, você é descendência. Era Toledó, gerado após isso aí, tá ok? Fica à vontade, meu querido. Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, diz assim: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Eu estava aqui pensando na matéria-prima, como nós já falamos, que o barro, né, ele não tem valor agregado. Você vê, o próprio comentarista diz que o Senhor não queria pegar o ouro, ele não queria pegar o mármore, ou a prata, ou o bronze, para formar o homem. E ele pega uma matéria sem valor, insignificante. O barro serve para quê? A não ser fazer telha e tijolo. E alguns vasos antigamente, né? E alguns vasos antigamente. Agora, o Senhor pega um produto que não tem valor agregado, e Paulo diz que a excelência do poder está aqui no vaso de barro. Por quê? Porque, como o próprio professor diz, o evangelista diz que o Senhor soprou. Nós só temos valor em nós quando o Senhor sopra em nós o seu Espírito, a sua presença. Eu acho magnífico isso aí, você está falando sobre isso, eu prefiro lembrar que, como diz a professora Cris, uma centelha. Não tinha negócio de gancho aqui, acabou com esse negócio de uma centelha, que no livro de Gênesis, quando a Bíblia diz que a terra era informe, algumas traduções antigas dizem sem forma, ali não era sem forma, era informe, inacabada. O homem sem Deus, ele é inacabado. É uma pregação maravilhosa isso. Isso é verdade. E o homem sem Deus, ele é inacabado. O original, eu falei na aula passada, é Tohu Vavur. Eu tenho vontade de falar isso. Rapaz, o que é isso? O que é isso? Significa que nós fomos criados, separados de Deus pelo pecado, e o pecado deformou o homem. Quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo passa a trabalhar nesse corpo corruptível e o torna agora, em uma nova visão, nós passamos a fazer parte de um corpo incorruptível que será o homem vindo lá em Apocalipse, num corpo transformado. Nós já começamos a viver esse homem aqui. Algumas teorias que não, já começamos a ver assim. Quem roubava não rouba mais, quem prostituía não prostituía mais, quem fumava e bebia não faz mais. Já é viver a ação do Espírito Santo, meu querido. É um projeto elaborado por Deus já aqui, no corpo corruptível. Isso é magnífico, é magnífico. Eu sei que o senhor veio do mundo, e o senhor me falou alguma aula, acho que no número 13, alguma coisa assim, e o senhor experimentou isso. Eu posso falar um pouquinho sobre isso. Elias, eu falei em outra aula que a ciência, ela é preconceituosa, e ela não aceita a existência de Deus. Por mais que seja comprovado, nós podemos comprovar na nossa regra de fé, que é a Bíblia Sagrada,
que o homem, ou seja, tudo veio de Deus. Principalmente o homem foi criado especificamente, não com ouro, como o nosso querido irmão Paulo falou, com ouro, ou com bronze, ou com prata, ou com mármore, né? Deus não queria fazer o homem uma pedra preciosa, não queria fazer uma joia. Ele quis fazer o homem a imagem e a semelhança de Deus. Então, para comprovar, a ciência, ela não aceita isso, né? Então ela fica perguntando, quem é o homem? O homem é um ser criado por Deus. Eles não aceitam que Deus pega do pó, né? Uma pessoa pega o pó e faz um ser. Ele é um ser criado por Deus e para Deus. Para Deus. Né? Porque o homem do pó, ele veio e ao pó ele retornará. Há um cumprimento da profecia de Deus assim. Né? Veio e vai. Veio e vai. Eclesiastes, Gênesis fala isso, Salmos. Nós vamos falar sobre isso aqui, não vamos falar sobre isso aqui. Sim. Mas eu quero. Agora vou pegar o gancho. Eu falo centelha. Centelha? Pegou fogo então. Eu quero pegar a centelha do presbítero Pedro aqui, porque é interessante. Ele falou uma palavra aqui que hoje eu fiquei meio revoltado com essa palavra, Elias. A palavra preconceito. Porque o ímpio lá fora está rotulando a igreja protestante como preconceituosa. Em tudo nós somos preconceituosos, em tudo. A gente não pode opinar nada que a palavra de Deus diz, porque nós somos preconceituosos. Somos homofóbicos, somos racistas, somos donos da verdade, e por aí vai. Nós não somos donos da verdade, nós somos filhos do dono. Mas o que eu quero dizer é que, como que Deus é poderoso, eu quero que você, professor em sala de aula, faça o seu aluno viajar e imaginar o Senhor junto com a Trindade lá no céu, criando o homem, tirando lá do pó, pegando a mão assim, ó, do pó. Eu não sei, né? Vamos viajar, né? Eu não sei se ele fez a separação, se ele tirou a pedra, eu não sei se ele fez, como que ele fez. Eu só sei que eu estou aqui, Deus me formou do pó eu tomo. E o pó não tem valor. O que tem valor é que Paulo diz aqui, coisa mais linda: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que excelência. Rapaz, o barro não tem valor nenhum. O boneco de barro ficou lá parado, só teve excelência quando o Senhor soprou o fogo de vida. Então isso quer dizer o seguinte, querido: o barro, se jogar água nele, vira o quê? Lama. E a gente acha, muitas vezes tem muitas pessoas aí que acham que é alguma coisa, né? Inclusive alguns pregadores que ficam soprando na face de alguém, né? Eu vi um negócio que é Deus. Você viu um vídeo aí que o cara bebeu um copo d'água, Elias? Meu Deus, o cara bebeu um copo d'água, Elias, ele pegou o carro assim e vomitou aquela água dentro da boca dos. Ô, gente! Lembrei de um negócio, Elias. A centelha. A centelha. Quando a gente pode faltar barro em nós. Quando o cego pediu ao Senhor, o Senhor pegou o que? O barro. Jesus pegou o barro, cuspiu nele e colocou barro no barro. Faltava barro nele. Verdade. Eu acho magnífico que essa admiração de Deus para curar, e principalmente quando ele pega o barro e cospe no barro, ele estava dizendo: eu utilizo o elemento humano com o elemento humano. Ele está dizendo que nós humanos estamos na terra e voltaremos para a terra. O ato dele cuspir significa: eu estou num corpo humano. Não é porque o meu cuspe é milagroso, como o Paulo diz aí que cuspiu na boca do sujeito na água. Não. Ele está dizendo: eu pego o barro, trabalho no sábado, que é aqui num dia de sábado. Isso aí é interessante, isso aí. E ele manda ele lavar após isso aí. Não era o barro que o curava, mas sim o ato dele provar que ele, como Deus, estava no corpo humano. Isso é magnífico. Eu vou continuar no número 2 aqui com o presbítero Pedro, e eu vou falar sobre isso, o sopro divino. Fica à vontade, meu querido. Segundo ponto diz o sopro divino. Após formar o homem do pó da terra e nele imprimir a sua imagem, sopra-lhes Deus as narinas, tornando alma vivente. O Criador dispensou-nos cuidados paternos, de maneira que, embora pó e cinza, possuíssemos uma alma imortal, que um dia a ele tornará. Fomos criados no tempo, mas o coração vai-nos à eternidade. Eclesiastes 12, versículo 6 e 7, abre bem rapidinho. Entenda uma coisa aqui:
o homem pó ficará em sua base da criação. Ó, isso nos mostra que o importante para Deus foi colocar o seu espírito dentro de algo frágil, como nós falamos aqui, dentro de algo delicado, oriundo de uma matéria sem valor. Deus está nos mostrando, querido, que Ele confia no homem antes que tudo fosse formado. Olha que magnífico. Por quê? Ele sabia que o homem iria cair, mas mesmo assim Ele elabora e continua o projeto. Isso é perfeito. Quer ver algo magnífico? Eclesiastes 12, versículo 6 e 7, quem achou para mim? Pode ler, sim. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Olha que interessante. Nós vamos ver Deus dar um complemento e usar o sábio Salomão, que era um dos homens mais sábios que houve na terra, que há na terra até a permanência, usar algo simples do passado para aconselhar. Salomão aqui ele está se tratando de Raham. Raham no original significa mestre, pai, que vai aconselhar, conselheiro. Ele está dizendo, e o pó voltará para a terra, e o espírito a Deus quem o deu. Dicotomia não, entra aí o que nós chamamos de alma ainda, que ou vai para a perdição, ou vai para a eternidade com o Senhor. Eu acho magnífico, querido, que Deus, quando Ele para elaborar o homem, o tempo é diferente. Em tudo ele desbarar, mas quando chega no homem, ele vai falar Toledó. O próprio Hebreus fala isso, dizendo que ele agora vai fazer algo no sétimo dia que é perfeito, e ele vai elaborar algo que não mais iria ter ordem, mas iria ser fecundo. O homem não teria que falar para que as coisas acontecessem, não. Ele teria que produzir. E isso nos mostra que a ciência nunca vai conseguir fazer e desenvolver alguém que tenha vida e vida como Deus fez. Ok? Beleza. Infelizmente tem muitos ouvintes nossos aí que não conseguem fazer ainda o hebraico, mas pela misericórdia de Deus. Então explica para nós. O termo bará, você já explicou, ficou bem claro, que é haja, né? E Toledó, gostaria que você pudesse explicar para os ouvintes o El Toledó. Eu acho magnífico isso aqui, querido. A Bíblia judaica fala um pouquinho sobre o Toledó, El Toledó. El significa criador, Toledó é a continuação. Nós vamos ver que Deus, quando cria o homem, Ele dá uma ordem. Quando Deus cria a terra, é ordem, haja, bará. Agora, o termo Toledó, ele para na criação e diz, façamos o homem, o ato de fazer o homem, nem só o ato de elaborar um projeto no barro, mas é algo de colocar no homem o poder de fecundar. Vai fecundar o quê? Os animais fecundam? Sim, tudo bem? Agora, fecundar alguém que tenha inteligência. A ciência é tão inteligente. Eu sabia que você ia chegar nesse ponto. A ciência é tão inteligente, muito inteligente, com toda a evolução que há, mas até hoje, que conseguiram fazer o bebê de proventos, que é igual os demais bebês feitos, mas até hoje não conseguiram ainda fazer um bebê, um homem, a mulher com mulher. Um clone perfeito. Tem claro que fazer um clone, mas tem que pegar o sêmen de um homem e fecundar em uma mulher. Então a ciência, por mais que ela evolua, ela nunca vai conseguir ser esse Aí eu vou falar um negócio. Deus não divide a sua glória com ninguém. Muito bem, eu ia falar sobre isso. Você ia falar agora? Você ia falar isso aí? Sim. Você pegou minha centelha? Peguei a centelha aqui. Né? Eu acho magnífico isso que o presbítero Paulo está falando, que a glória de o que nós chamamos de Toledó, Deus colocou sobre o homem e determinou que ele é quem vai fecundar. Ele é quem vai fecundar. Não, gente, é magnífico quando Deus toca em Jacó e Sara, ali fala coxa, nós sabemos aqui no original onde foi, né? Não vou precisar falar aqui. Porque esse dia eu falei pé na bunda aqui, o povo ficou me xingando pela internet, então eu não vou falar que foi. Todo mundo sabe, os testículos, né? Há uma cura daquela geração. A perfeição de Deus é colocar sobre o homem o magnífico de produzir alguém inteligente, imagem de Deus, e dar continuação ao ato de imagem. Eu vou continuar aqui com o professor João Vitor, o subtópico número 3 e número 4 fala Adão um ser
imortal. E 4, a missão do homem. Fica à vontade, meu querido. Adão, um ser imortal. Deus não criou o homem para que viesse a morrer, pelo contrário, ele o fez imortal. Se Adão e Eva não tivessem pecado, ainda estariam vivos e nós não precisaríamos conviver com a morte. Então anote aí, abre bem no 1 Coríntios 15, versículo de número 45 e Efésios 2, 1 ao 6. É um texto magnífico para esse tópico aqui em específico. Olha, Paulo, quem achou que 1 Coríntios 15, 45? 15, 45, Isso. Aqui. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Isso aqui eu sei que vocês vão anotar, que vocês vão gostar. E tem isso aqui, Paulo está nos mostrando o quê? Paulo está nos mostrando que nós voltaremos a ser como o primeiro Adão, ou seja, espiritual. Isso está nos mostrando que o pecado fez a unificação entre o homem espiritual e a terra. Olha que magnífico. Forte isso, hein? Forte. O pecado conseguiu unir o que era espiritual à terra, nos tornando homens mortos, porque o barro não tem vida. Paulo falou só um pouquinho sobre isso. Efésios, que achou para mim? 2, de 1 ao 6. Achou aí, João? Fica lá. 2, de 1 ao 6. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos de desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. É a justificação, né? Justificação. Nós não tínhamos o direito. Aí nós vamos ver Paulo entrar em um campo totalmente espiritual, versículo 6, versículos, né? Versículo 6, então nós vamos ver que realmente Paulo estava em espírito para dizer que nós estávamos mortos no delito e no pecado, mas ele trouxe vida. Que ideia magnífica esse Paulo Eu estou aqui arrepiando todo nessa aula, da profundidade de ver a ação de Deus em mostrar. E vamos analisar quem estava falando. Paulo, pecador, perseguidor, matador. É magnífico, é magnífico. Eu vou continuar com o seu tópico número 4. Isso não importa eu seguir aqui com o pontapé. Vou continuar meu tópico número 4. Adão foi criado com uma tripla missão: governar a terra, cultivar o solo de onde fora tomado, e especificamente para guardar o jardim que o Senhor plantou no Éden. O trabalho, por conseguinte, já fazia parte da vida humana antes mesmo da queda. A partir do Éden, o homem deveria estender a civilização até os confins do planeta, para que o Senhor fosse magnificado eternamente por seus filhos. Rapaz, você pode falar, você vai falar. Você falar de Paulo, eu sou doido, assim, eu apaixonado por Paulo. É interessante quando fala de pecado e que o Senhor nos vivificou. Aí Paulo ele vem afirmando em outros livros, né? Eu não posso afirmar que foi Paulo que escreveu o livro de Romanos, né? Mas tudo leva a crer, né? Pela forma que ele escreveu, que foi ele, mas a gente não pode afirmar essa situação. Mas o capítulo 6, ele fala assim, olha, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Se Cristo nos libertou, e se Cristo fez uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, então quer dizer o seguinte para você, querido professor, você aluno, nós somos livres do pecado. O pecado em nós tem que ser uma leve consequência, porque nós não temos aquela natureza pecaminosa, a vida pecaminosa. Me corrija aí, evangelista. Vou corrigir aqui que Romanos foi Paulo. Foi Paulo? Hebreus é que nós não sabemos quem. É muito bom isso aí. Foi bom? Foi bom. Mas continua nesse pensamento que eu sempre tive uma. Assim, não é que eu tive a dúvida, eu sempre aprendi
que não tinha definido quem era o escritor do livro de Romanos, mas graças a Deus é Paulo, por isso que eu sou mais apaixonado. Eu vejo Paulo, eu também estou apaixonadíssimo por Paulo. Nossa, é meu sonho. É um dia chegar nesse nível, né? Mas Paulo, ele fala duas afirmações dele. Ele fala, já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, a ponto de eu, em outra afirmação, ele falar, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Agora, quem de nós podemos falar isso hoje? Isso que eu ia falar, mas a certeza está chegando aqui, eu vou falar. Mas o que eu acho interessante, ele pegou o seu gancho, só centelha, que Paulo, ele fala, ele continua falando aqui, ó, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nos dar vida. Aí ele fala, pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Oh, que maravilha! É o batismo, é morrer para o mundo e ele ressuscitar para Cristo. E fazer o que o irmão João falou aqui agora. E o que Paulo falou, olha, agora a vida que eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, Jesus Cristo. Eu acho magnífico isso aí. Vocês estão tão profundo essa lição, né? Eu estou arrepiando aqui de vê-los falar. Coisa linda. Tão profundo. Que anote isso aí, leve para a sua sala, debate essa sala, e que você tenha essa interação com a sala e que sinta a presença de Deus como nós estamos sentindo aqui. Nesse item tópico, no quarto tópico, o professor João Vitor falou, nós vamos ver uma tripla missão de Adão, que é também a nossa missão. Qual era? Cultivar o solo, guardar a terra, guardar o jardim. O que é o jardim hoje? O Éden? É a igreja. O que é a terra? O que nós temos hoje, o solo, a nossa terra. Nós precisamos cultivar, plantar árvores, evitar ao máximo poluir. Cultivar o solo, querido, nós precisamos entender que nós precisamos todos os dias regrar o nosso coração com a semente da palavra. É algo espiritual. Então entenda isso. Deus elabora um homem com uma trindade não só dele, mas também de caráter terreno. Isso é caráter terreno. Logo Adão tinha o dever de conservar, guardar tudo que foi criado por ele. Isso geraria uma nação perfeita em relacionamento e atitudes de adoração diante de Adonai. Se nós praticamos o que Adão deveria praticar, se nós praticássemos o que Adão deveria praticar, nós teríamos um perfeito relacionamento com Deus. Se eu saro a terra, que é o meu coração, se eu vivo cultivando a boa semente da palavra, nós temos relacionamento com Deus para a eternidade. Nessa parte, infelizmente, eu tenho que concordar com a ciência. Infelizmente, a civilização do homem, em pleno século 20 e 21, alguns animais, eles são mais práticos na civilização, ou seja, em guardar a terra, em não poluir, preservar, né? Em preservar e não poluir. E infelizmente o homem que se diz ser civilizado, o homem que se diz ser inteligente, muitas vezes está acabando com o planeta, está acabando com a Terra. Você acha então que o homem está exagerando no domínio daquilo que foi lhe dado? Infelizmente, por algum interesse próprio, ou por falta de civilização, ou por falta de conhecimento, infelizmente a política, não só do nosso país, mas a política mundial, ela faz isso com o homem. Muito bem, eu gostei desse tópico. Estão numa interação aí. Mas são os ternos pretos, né? Todo mundo de preto, unidos aqui, homem de preto. Eu vou continuar no tópico número 2, a criação da mulher, com meu amigo Paulo, o presbítero Paulo. Fica à vontade, meu querido. A criação da mulher. O último dia da criação foi pleno de atividades. A criação do homem, o estabelecimento de suas tarefas, a nomeação dos animais, a feitura da mulher e, finalmente, a instituição do casamento. A solidão do homem. Para completar a felicidade de Adão e por fim a sua solidão, Deus criou Eva, nossa mãe. O pai... Peraí, então quer dizer que Eva é minha mãe, né? Então, peraí, católico, para aí, ué. Já cai pro terço. Nossa Senhora parece minha mãe, não. Verdade. Ué, já cai pro terra, porque eles querem falar que Nossa Senhora é mãe de Deus, ué. Então... Muito bem elaborado, sim. Ué, você gostou? Muito bem. O pensamento aí foi tudo bom. O pai, na formação da mulher, simplesmente declara: não é bom que o homem esteja só.
far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A matriz da raça humana, enfim, estava completa. Agora, homem e mulher haveriam de se propagar, multiplicar-se e espalhar-se por toda a terra. Pode ficar à vontade, você vai falar sobre isso. Eu quero falar, a gente vai ter que bater nos homofóbicos, não vai ter jeito não. Porque eu vi um estudo, eu prometo aos alunos que estão nos assistindo que eu vou postar esse vídeo no nosso grupo lá do LB Foco. Eu vou achar esse vídeo e vou postar lá, vou pedir o evangelista Elias, vou mandar para ele e vai postar para vocês lá. Foi feita uma pesquisa, o presidente da psicanálise no Brasil, ele deu uma entrevista dizendo que 98% dos casos de homofobia, de homossexuais são por causa de abuso sexual no meio da família ou espancamento. 98%. Né? Então a gente para aqui que você vê que Deus institui o casamento, homem e mulher, ponto. A gente não vai nem discutir isso aqui mais não. Porque a gente já está, ó, fadado. já está. Mas eu quero trazer essa porcentagem e eu quero trazer esse vídeo para você, para fundamentar, querido, sua aula, para você também ter esse conhecimento. Então 98% da pessoa ser homossexual ou lésbica, abuso sexual dentro da sua família, ou abuso sexual ou espancamento, ou seja, problema de paternidade. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, que eu acho interessante, vou acabar, mas vamos falar sobre homossexualismo no final da revista. Eu acho interessante nesse tópico você colocar que a formação do homem requer de Deus tempo. Eu falei sobre isso aqui. Por quê? Logo há em Deus a atitude de avaliação da sua obra-prima. Você já reparou quando você cria alguma coisa em casa, você fica olhando, né? Quando você lava o carro, você fica, dá um polimento, você fica, nossa, mas ficou bonito. Então, quando eu faço a canjiquinha em casa, meu amigo, eu tenho que me elogiar, falar, fui eu que fiz. Então, há em Deus o que? O que nós chamamos de atitude de avaliação da obra-prima. Deus contempla a sua criação em um momento de solidão e decide fazer o que? Uma adjuntora. Deus estava reparando o homem, a beleza da criação. E ele vê que o homem está se sentindo só. Deus elabora então um projeto que nós chamamos de adjuntora. A raiz original hebraica significa ezer kenegdo. Que isso? Peguei fora. Entende isso aqui? O que significa ezer kenegdo? Significa no original oposto a ele. Olha que magnífico. Deus elabora Eva a partir da costela, nos mostrando que ela deveria sempre estar do lado, não embaixo sobre os pés e nem sobre a cabeça, nem ser pisada, mas nem enaltecer, mas sempre do lado. Perfeito, perfeito. E por que Deus tira da costela? Porque a costela é onde há a proteção para o coração, onde se tem a vida. A complexidade de Deus é maravilhosa. É magnífico, magnífico. Meu Deus do céu, eu fico assim apaixonado com que Deus, os detalhes de Deus, assim, como que Ele faz as coisas, assim, coisa tremenda. Agora eu sei que o senhor falou sobre isso aí, esse termo ezer kenegdo, que significa oposto a ele, nos mostra que Deus cria alguém diferente para Adão. Não é alguém igual. Não tinha pelo na cara, né? Vamos falar sobre isso aqui. Não tinha seios grandes, porque o que eu estou vendo é homem com homem, isso não vai dar certo. Não vai. 2 pinos não gera energia, gera curto-circuito, não vai dar certo. O que aconteceu é que esse povo não deu devido à glória de Deus e Deus entregou o desejo do seu coração. Você fala 2 pinos, é bem simples. Pega um casal de homem e mulher e deixa numa terra separada. Vai passar anos e vai ver que não tem mais 2, tem vários. Pega 2 casais de homens ou 2 casais de mulheres, vão morrer e não vai achar ninguém lá. Eu vou pedir ao senhor que tire para mim da tomada essa extensão e me dê ela bem rápido, que eu vou mostrar para vocês como isso funciona. Me dá esse pino aqui, me dá essa tomadinha aí, Jonathan, que nosso cameraman aqui. Isso, me dá isso, meu querido. Muito obrigado. Passa isso aqui para mim. Querido, Deus fez macho e fêmea. Macho e macho dá certo. Agora, quando você usa macho e fêmea, olha a perfeição do encaixe. Gera energia, gera vida. Se não fosse isso aqui, hoje estaríamos apagados. Então entenda isso aqui. Há em Deus a avaliação do que foi criado.
Entenda isso aqui para você levar para sua sala. Deus te avalia todos os dias e sabe o que você está passando. Deus olha para você e sabe dos seus problemas e não se esqueceu de te abençoar. Às vezes você acha que você está sozinho num complexo de solidão e que não existe a tampa para a chaleira. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido. Deus te conhece e no tempo exato Ele vai mandar alguém para completar você. Não precisa ficar desesperado. Ok, meu querido? Eu quero agregar essa fala sua, essa sentença sua aí, e dizer você que está aí, não é só na obra. Tem pessoas que Deus faz igual Jeremias, não tem jeito, né? Ó, Jeremias, vai lá buscar a mulher, não volta que você não vai ter mulher, não. Tem casa e casa no alto do Senhor, não tem jeito, né, Alice? Verdade. Paulo. Paulo, e por aí vai. Então, agora, para você que está só no alto do Senhor, como o evangelista Elias disse, tem uma tampa para sua panela. Agora, o que você precisa romper é com os sentimentos. Aquele sentimento de frustração, de decepção, você que perdeu seu marido, perdeu a esposa, né? Que quer, né, manter-se, aí vive naquela busca, aí a depressão vem de traga, aí eu vou afirmar que depressão é a ausência de Deus. A sua solução não está no psicólogo, a sua solução não está no psiquiatra, não está no remédio terapêutico, está na solução em buscar o Senhor. Porque o Senhor completa o vazio de qualquer ser humano. Quem está aqui nessa mesa aqui foi completado aquele vazio que existia na nossa vida, Deus completou tudo e transbordou. Né? E transbordou. Então que você deixa o Senhor transbordar na sua vida, que eu tenho certeza que da mesma forma que teve uma Eva para Adão, vai ter uma Eva para você também. Eu senti uma vontade de falar em mistério aqui agora. Não, mas eu tô segurando. Tô segurando aqui para não falar em mistério. Pode falar. Nossa, é Deus. Eu tô aqui, fica à vontade. Eu vou falar. Mas, como ele falou, e voltando aqui ao exemplo de vaso, o vaso só tem valor quando tem a presença do Espírito Santo. Como ele falou, depressão é ausência de Deus, eu também reafirmo isso. Nós só podemos sair dessa depressão, dessa angústia, quando nós deixamos o Espírito Santo nos moldar. E aí nós vamos passar a ter valor, nós vamos deixar de ser somente vasos, para ser vasos transbordantes. Ok, eu vou continuar aqui no tópico de número 2, que diz a criação da mulher, como o presbítero Pedro, para prosseguir aqui. Amém. O segundo ponto diz a criação da mulher. Na criação de Eva, Deus atuou como anestesista, cirurgião e geneticista. Anestesista, antes de tudo, Deus ceda o homem e para que este adormeça profundamente, e assim o Senhor dá início bem ali no Éden, uma cirurgia que só viria a ser descoberta alguns milênios mais tarde, a anestesiologia. Letra B, cirurgião, ato contínuo. O Criador submeteu Adão a uma intervenção cirúrgica e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. A operação foi tão perfeita que incluiu uma plástica. Somente aquele que nos conhece a estrutura haveria de praticar uma medicina tão perfeita. Letra C, geneticista. Como última etapa da cirurgia, o Senhor extraiu de Adão uma das suas costelas e dessa formou a mulher. Tinha início a engenharia genética. Neste processo, Deus vai além da mera clonagem, traz à vida um ser autônomo e cônscio de si. Eu acho magnífico isso aqui, que Deus mostra no Éden as suas inúmeras funções. Então nós vamos ter primeiro anestesista, Deus mostra o cuidado ao fazer Adão dormir para a elaboração da mulher. Sem sentir dor. Sem sentir dor, é magnífico. E Deus, quando opera, Ele não deixa ninguém sentir dor. Se tem alguém gritando na igreja falando que Deus está operando, é mentira. Deus é perfeito. Deus faz tudo em silêncio. Tem um versículo que fala que as bênçãos não trazem dores, não é isso? Sim, não acarreta dores. Muito bem lembrado. Vamos aqui, cirurgião. A perfeição de Deus em não deixar marcas em Adão. Deus não deixou marcas. O homem pode fazer a melhor cirurgia no dia de hoje, mas ainda fica uma marquinha. Adão não fez. Você tem uma marquinha aí, eu sei. Eu tenho, então,
a plástica ela é perfeita, mas existe uma marquinha de onde foi feito. Então Deus não deixa, nos mostrando o quanto Ele é delicado com a sua obra e o quanto Ele conhecia Adão. Depois vem geneticista. Deus está mostrando que a ciência começou a descobrir o que nós chamamos no ano 2000 por aí, a genética de clonagem. No ano 2000. Deus já tinha feito isso lá. Então entenda uma coisa. Existe uma diferença entre o homem e Deus, porque Deus conseguiu dar vida a partir de uma costela. E o homem cria o ovelha Dolly, mas foi pouco tempo de vida. Mostrando que somente ele tem um dom de gerar. E somente ao homem foi conferido o El Toledó. Você gostou dessa palavra? Eu sei que você é apaixonado dessa palavra. Então essa base, para esse texto, leva para a sua sala para que a sala entenda. E esses principais atributos de Deus foram mostrados no Éden, ok? Eu gostei com a palavra aqui nesse negócio, coisa linda. Intervenção. Você viu que, como você mesmo, evangelista Elias, olhou, né? Você citou que Deus ficou avaliando a criação dele. Ficou vendo lá, dando cabisbaixo, dando nome aos bichos, sozinho, né? Chutando lado, tratando pedra no meio, uma coisa do tipo, né? Aí o Senhor entra com intervenção. Ô querido, nós aqui da bancada estamos sentindo a presença de Deus aqui nessa mesa. E eu quero profetizar na sua vida. Que Deus vai intervir na sua vida em qualquer área que você precise. Porque Deus interveio na vida de Adão para colocar uma mulher do lado dele. Deus interviu na vida do povo de Israel quando o povo estava sendo oprimido e deu escape para a vida do povo. Será que Deus não vai intervir? Para onde intervir? Não. Deus continua intervindo na nossa vida. Olha como que ele interviu no momento certo. Ele está avaliando, ele está te olhando, ele está te observando, ele está vendo todas as coisas da sua vida. Deus tem prazer, não tem prazer em nos abençoar, ele tem prazer porque nós somos a coroa da criação. Ele viu tudo que ele criou, mas o melhor ele fez por último. A coroa da criação dele, a obra-prima, o melhor do melhor foi criar o homem e a mulher. Pegando a centelha aqui de pastor Paulo, ele já interviu na nossa vida quando mandou Jesus Cristo e nos deu o direito da salvação. Aí, rapaz, você falando isso aí, você falando isso, eu quero mandar um abraço para Cecília Moreira, que ela colocou lá para o meu amigo Pedro, sobre quando eu falei que o melhor de Deus está por vir. Aí eu falei que o melhor de Deus já veio, que foi Jesus. Ela falou assim, mas como se explica a volta de Jesus? Não, o melhor de Deus, querido, essa volta de Jesus, ela é espiritual. O carnal já está praticando aqui agora. Nós seremos arrebatados. Então, eu entendo e nós entendemos que o melhor de Deus já veio. Porque é um complemento do que há de vir no sentido espiritual. Ele voltará no sentido espiritual. E quando eu penso que o melhor de Deus está por vir, eu estou sendo egoísta. Sim. Falando em... Quero mandar um abraço, a gente boa. Um abraço, Cecília Moreira, professora e muito inteligente. Mas eu quero dizer o seguinte, que o melhor de Deus, por mais que Ele te dê as riquezas de Bill Gates, não é o melhor de Deus. Não é o melhor de Deus. O melhor de Deus é Ele ter enviado o seu Filho Jesus Cristo, e Ele já veio uma vez e virá outra vez buscar a igreja. Eu acho magnífico sobre isso, e como diz você, e a minha amiga Cecília vai concordar, que ela é inteligentíssima, o melhor de Deus veio através de Jesus, que foi através de Jesus que nós conquistaremos o céu. Sem Jesus não conquistaremos o céu. Então não adianta eu falar que o melhor de Deus está por vir o céu, você não conhece agora. É magnífico isso, profundo. Ok, meus queridos? Eu vou prosseguir aqui com o professor João Vitor, tópico número 3, a principal característica moral da mulher. Prossiga, meu querido. Amém. Deus criou Eva a fim de que ela estivesse ao lado de Adão, auxiliando-o com sabedoria e prudência. A idoneidade da mulher é pormenorizada em Provérbios 31. Diante de sua companheira, Adão compõe um poema. Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Então, Provérbios 31 é muito conhecido dos irmãos, que fala sobre a mulher sábia, quem achará. Entende isso aqui? Precisamos entender que a criação da mulher nos mostra que Deus, em sua perfeição, está nos mostrando que o quanto nós não conseguimos viver em solidão. Isso é magnífico, querido. Nós não conseguimos.
Em efeito, segundo o relato, Deus concedeu primeiro o homem a companhia de animais. No capítulo 2, versículo 19 de Gênesis, nós vamos ver isso. Deus cria o homem e cria os animais e depois cria o homem. Entretanto, esta companhia não conseguiu arrancar a solidão que havia no homem. O versículo 20 fala sobre isso. Somente a presença da mulher, isso quer dizer que de um ser igual a ele, abriu-lhe a possibilidade de diálogo e de encontro pessoal. Há um encontro pessoal de Adão e Eva, mulher e homem. E no versículo 23 vai dizer: verdadeiramente essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Há uma possibilidade de encontro agora. Deus é perfeito, magnífico. O homem não consegue. Você pode arrumar gato, você pode arrumar cachorro, você pode arrumar papagaio, você pode arrumar até uma anta, mas você não vai preencher o vazio enquanto você tiver um ser perfeito e agradável para conversar com você. Ok, meu querido? Eu vou continuar aqui no tópico número 3, prosseguindo aqui, que fala sobre a instituição do casamento com o meu querido amigo Paulo, presbítero Paulo. Prossegue, meu querido. O Senhor não permitiu que o homem, instintiva e levianamente, se ajuntasse à sua mulher. De forma solene, une-os através do casamento, decretando, portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Estas, pois, são as características do casamento: monogâmico, heterossexual e indissolúvel. O casamento monogâmico. O primeiro ideal do casamento é a monogamia: um homem para uma única mulher e uma mulher para um único homem. Infelizmente, não demoraria a aparecer o primeiro casamento de poligamia, no texto de Gênesis capítulo 4, versículo 19. Depois de Lameque, o costume generalizou-se, contaminando até varões piedosos como Jacó, Gideão e Davi. O mais notório dos poligamos foi Salomão. Tal costume, que não era aprovado, mas temporariamente tolerado por Deus, sempre acabava por acarretar sérios problemas domésticos. A monogamia foi plenamente ratificada por Jesus e pelos apóstolos. Por isso, hoje a poligamia não tem lugar na igreja de Deus. Ok, nesse tópico aí, professor, coloque e anote isso aqui, que é de extrema importância. Entendamos que Deus faz o homem com um propósito de felicidade mútua. O que é isso? Isso, mútua de ambos os lados, tanto a mulher como o homem. Logo mesmo tem por dever entender que sua geração deve ser de contínua unidade, respeito, amor e principalmente lealdade diante de um casamento. Isso é magnífico. Olha, o casamento é a lealdade de um homem em um propósito de formar uma família que comprove o que Deus fez desde o início da terra. Quando eu caso e tenho um casamento perfeito diante de Deus, as pessoas enxergam a perfeição de Deus. Eu achei magnífico isso aqui. O CQC fez uma enquete sobre o casamento homossexual, como deveria ser o casamento homossexual e heterossexual. 83% das pessoas, ou 93%, diz que tem que ser heterossexual. E eles quebraram a cara. Querido, eu até achei que ficar com aquela cara de besta no ar. Querido, entenda uma coisa: o homem traz consigo a formação e o caráter de Deus. A perversão que nós estamos vendo de Satanás, meu querido. São princípios imutáveis, imutáveis. O termo monogâmico que o Paulo falou aqui é a condição daquele que tem uma só parceira. É uma forma de matrimônio que ocorre entre homem e mulher. A poligamia era tolerada por Deus para fins de procriação, mas ela generalizou-se, contaminando até mesmo os homens idôneos. Nós vimos o caso de Jacó, Abraão, e trouxe Salomão bacana. E há uma diferença muito grande entre judeus e gentios. Justamente, entre judeus e gentios. Muito bom, amigo. Há uma diferença entre nós e o costume judeu. Mas isso trouxe grandes problemas até os dias atuais. Nós vemos o caso de Abraão, querido, até hoje tem problema por causa da poligamia. A terra está lá naquela briga por causa disso. Então entendemos, se uma mulher já é problema, você imagina duas? Não, amado. E mil? Nossa, Deus. Rapaz, por isso que ele pediu sabedoria, mas ele sabia, claramente. Ele ia sofrer. Eu sei que você vai. Vamos continuar aqui.
Querido, tratar de uma mulher que é difícil, imagina 1000. Rapaz, eu amo muito a minha sogra, mas se o homem ter 1000 sogras, é brincadeira. Nossa Deus, uma sogra dor de dentro, a outra vai ver o corpo todo. Eu vou continuar aqui no tópico de número 2, que diz heterossexual com o presbítero Pedro. Segundo ponto, heterossexual. A heterossexualidade é o segundo ideal do casamento. Deus fez a mulher para o homem e o homem para a mulher. Ambos se completam. Portanto, o homossexualismo, que é masculino, que é feminino, é uma abominação aos olhos do Criador. Entende isso aqui? Eu estou com a caneta rosa aqui, meu amigo Manuel Todd, eu sei que ele vai falar sobre isso lá nos comentários. Não é porque o homossexualista está reinando aqui no MB, não é porque eles roubam minha caneta, então eu trouxe uma rosa. Não, peraí, rouba não. Gênesis. Pega emprestado e não devolve. É mais bonito. Nesse sentido aqui, um tom emprestado não devolve, né? Gênesis 1, 27, alguém acha para mim? Gênesis 1, 27. Olha que texto magnífico, você lê em sala. Gênesis 1, 27. Achou, meu amigo Paulo? É Pedro aqui. Sim. Criou Deus, pois o homem, à sua imagem e à semelhança de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Homem e mulher os criou. Tem uma versão que diz macho e fêmea os criou. Homem e mulher os criou. Entenda uma coisa: o homossexualismo é a aversão à palavra de Deus. Deus cria algo perfeito para alguém perfeito. Eu falei sobre isso aqui. Logo, a palavra hebraica ish, que significa homem, e no feminino é isha, mulher, há um termo mais amplo, nos mostra que ele fez ambos diferentes, completando-se um ao outro. Leva 2 tomadinhas para a sua sala e faz o que eu fiz aqui. Como diz o professor João Vitor, que solta 2 homens na ilha, ver se vai ter alguém depois, né? Pode ficar à vontade, meu querido. Romanos 1, 26 e 27 diz: pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade um para com os outros. Varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Então hoje nós estamos vivendo um alto índice de baixa moralidade. E infelizmente, eu digo infelizmente, isso tem que acontecer para que a volta de Jesus. Bem lembrado, eu gostei desse presente. Pode pegar a centelha dele? Vontade. A centelha dele é o seguinte: eu acho interessante que a gente para analisar e ver que as pessoas, nesse texto que ele citou, eles não deram devido respeito à glória de Deus. E o que eles fizeram, não aceitando a criação de Deus, eles pecaram contra o próprio trono de Deus. Eles não aceitaram ser criados como Deus criou. E isso é abominação, porque pode a criatura determinar normas ao Criador. Né? Paulo fala a respeito disso, que o barro não pode falar coleiro como que faz. A gente vê como que essas pessoas conseguem tal proeza de falar assim: poxa, eu não aceito ser criado como Deus me fez. É o que estão falando, presbítero Pedro. É falar para Deus: o Senhor me criou homem, mas eu não quero ser homem. Mas a criação de Deus foi essa. A vontade soberana de Deus foi essa. A vontade permissiva de Deus foi essa. Isso é comportamento, tá, Paulo? Comportamento. Não venha falar que é doença, venha falar que já veio de mim desde quando você... Isso é mentira. Mentira. Isso é comportamento. Isso vai criando ao decorrer dos tempos. Isso é doença, né? Não é doença. Não é doença. É doença da safadeza. É da doença da safadeza. Tudo bem, isso aí. Eu quero só comentar um pouco a respeito disso aqui. Até falei outro dia que não ia comentar muito a respeito disso, mas infelizmente a gente tem que falar. E tem pastores, tem igrejas que não falam mais sobre isso. Está deixando levar pelo relativismo. Né? As igrejas estão abrindo as portas para não perder membros e ver igrejas lotadas, então é proibido falar disso aí. Posso pegar um país rapidinho? Eu falei com o evangelista Elias ontem que Mateus 11, que desde os dias de João Batista, o céu é cercado com força. Ele falou a verdade, a cabeça dele vai parar onde? Então está faltando isso aí. Era isso que eu ia acabar de falar aqui.
Eu vou só concluir, depois o pastor Elias. Então, o que as pessoas hoje, alguns pastores, porque tem muitos pastores sérios ainda, o que alguns pastores têm? Medo de repreensão, medo de morrer. Então eu falo, medo de ser preso. Tem pessoas frouxas, medrosos. Então, o que nós temos que ser é pessoas sérias e não ter medo de falar aquilo que tem na palavra de Deus. Né? Não sou eu que estou falando. Né? Quando ouvi um senhor que já morreu, ele era homossexual, mas ele dizia uma coisa, a verdade, ele falou: entre quatro paredes eu faço o que eu quero, porém eu não aprovo casamento gay, não aprovo casamento homem com homem, mulher com mulher, isso eu não aprovo. Então, o que eu quero dizer é que hoje falta a verdade em algumas pessoas, em alguns pastores, falta coragem, falta falar aquilo que tem dentro da palavra de Deus. Eu vou usar isso aqui, que semana eu recebi um texto falando: se te mostrar de frouxo no dia, mas esse texto não é para bater no pastor, não. É para mostrar que nesse tempo é frouxo relativo às coisas que o mundo está entrando na igreja. Eu acho magnífico, fica usando isso aí, batendo em presbítero, batendo em evangelista. Esse termo frouxo aí é dessas coisas que nós estamos passando agora. Muito bem lembrado isso aqui, muito bem. Eu chamo o senhor porque o senhor fala a verdade, os senhores têm, né? Nós não temos, a IBP não tem esse negócio de ficar alisando ninguém aqui não, meu querido. Oi, Deus, as coisas estão tão distorcidas que uma igreja lá em BH, homossexual, tem na placa para aquele texto: Deus ama aquele que dá com a alegria. Misericórdia. Então, gente, é pecado e vai para o inferno. É simples. Misericórdia. O capeta, ele gosta de copiar as coisas de Deus. Ele sempre gostou de copiar as coisas de Deus. Eu acho impressionante isso. E o que eu mais assim, eu fico assim, apavorado, assim, é que nós estamos vivendo uma época que nós temos que estar preparados. Eu não sei, Elias, eu fico preocupado com os meus filhos, com os seus filhos, com a nossa geração que vai vir, que vai nos suceder. Tomara que não nos suceda, que Jesus volte logo. Mas eu fico preocupado com daqui a 5 anos, eu estou pegando leve, 5 anos, o que vai ser da igreja, do jeito que está indo. Se não tiver os remanescentes da casa do Senhor, se não tiver ali as pessoas que sejam fiéis, é isso aqui, ó, a palavra, que a pessoa tenha algum testemunho, né? Não tenha brecha, né? Quando as pessoas procurarem Daniel, achar brecha nele, achando brecha no nome em oração. Quem dera se toda a igreja tivesse brecha na oração, achasse brecha, quem dera, né? Se achasse brecha, se a minha brecha fosse a oração, estava feliz da vida, né? Se a minha brecha fosse a santificação, estava feliz da vida, o Senhor estava feliz. Então, gente, vamos ser fiel a essa palavra, vamos buscar viver essa palavra, porque a cada dia que se passa, os sinais que precedem a vida de Jesus. O que está faltando hoje são pregadores e pastores com compromisso com a palavra de Deus. Porque ir para a igreja e falar: Deus vai te dar, Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, é muito fácil. Quero ver ir na igreja e pregar sobre isso aqui. Eu falei com o presbítero Pedro ontem pelo Zap, né? Que eles não gostam de pastores que preguem palavras, eles querem alguém de reteté. Quem prega a palavra não tem meio, não tem vez nessa atualidade. Eu estou lecionando para um seminário de padres e eu fico maravilhado de ver alguém com tamanha fome de palavra como eles. Nós, infelizmente, estamos querendo reteté. Então, o povo tem o que quer. Eu vou continuar aqui logo no número 3, que fala a indissolubilidade, com o João Vitor, professor João Vitor. Fica à vontade, meu querido. Finalmente, o terceiro ideal do casamento é a indissolubilidade. O casamento só pode ser dissolvido em 3 circunstâncias: morte, infidelidade e abandono. No caso de traição conjugal, se houver guarida para o perdão, este não deve ser ignorado. Olha que interessante isso aqui. A indissolubilidade do casamento mostra-nos o quanto Adonai é perfeito em devolver um para o outro, ou desenvolver um para o outro. Por quê? Note isso aí. Porque ambos terão os mesmos pensamentos com o passar do tempo. 1. 2. As aceitação dos corpos na velhice. E 3. Amadurecimento mútuo. E 4. Principalmente se amarão até a despedida. Quer algo magnífico sobre isso?
esses 4 tópicos que foi Deus que me deu. Eu estava orando na hora de sessão, eu falei, Deus, o que eu vou falar sobre indisponibilidade do casamento? Eu tenho poucos anos, cara, 36 anos, mas eu fui entender. Você passa a não reparar sua mulher quando ela está velha, ela passa a não te reparar, você tem o mesmo equilíbrio de pensamento, que ela olha para você e fala assim, eu sei que você está triste, você não está mais. Eu sei que ô meu amigo, Pedro, cumplicidade, isso é a palavra. Isso é tanto, Elias, que quando você vê um casal de velhos, assim, já, velho no bom sentido, né? Uma pessoa que tem 50 anos de casado e morre um dos cônjuges, o outro morre rapidinho, no meio. Verdade. Tem várias experiências com isso. É o que eu estou falando aqui. Eles se amarão até a despedida. Até a despedida. E vão se encontrar no céu. É um tópico para outra lição. Mas eu acho interessante que Mateus 19, versículo 6, olha o que Jesus diz sobre isso. Olha que interessante. Olha a questão do divórcio que Jesus falou. De modo que já não sois mais 2, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Sabe qual é esse mistério, querido? Ambos os pensamentos, ambos as mesmas ações e ambos o mesmo amor. Eu não caso para me ser feliz, eu caso para fazer a minha esposa feliz, porque quando ela está feliz, eu também estou feliz. O que adianta eu estar sorrindo e minha esposa chorando? Então entenda, esse negócio de cara metade, isso é a maior balela que alguém já criou. Não existe esse negócio de a minha metade, não existe isso, querido. Você tem que ser inteiro para inteiro, porque quando você está inteiro, você faz alguém feliz. Se você é metade de problema, metade de incompleto. Então, seja inteiro para fazer alguém feliz, não seja metade, ok? Quer falar alguma coisa sobre casamento, meu querido? Sim, fica à vontade. Quer falar alguma coisa para mim? Não, você primeiro. Sim, eu sou uma pessoa que posso falar, assim, sou bem casado, graças a Deus, amo minha esposa e pretendo ter muitos filhos, se Deus permitir. Manda um beijo para ela. Um beijo para o meu amor, Carla. Olha, isso é tremendo, é obra do Criador. Deus, ele foi o primeiro testemunho, ele que fez o primeiro casamento lá no Jardim do Éden. Quando eles, portanto, deixará o homem, quando ele formou o homem, formou Eva e fez o casamento. Ele disse, portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á, e serão ambos uma só carne. E Jesus repetiu isso aqui em Mateus. Então é tremendo, é obra do Criador. O casamento é coisa perfeita, é coisa divina, é coisa de Deus. Eu aproveitar, eu quero mandar um beijo para minha noiva Viviane, ó. Te amo, tá linda. Em breve nós vamos estar casando. Eu acho interessante aqui que o que Deus, quando Deus une, ele faz um complemento do homem. Eu não, como bem falou o evangelista Elias, que eu não caso para ser feliz. Eu já sou feliz. Eu já tenho que ser feliz. Ela já tem que ser feliz também, para que a nossa felicidade seja aumentada. Verdade. Né? Então, eu aprendi que, Paulo fala isso, se eu não me engano, que nós temos que aprender a usar, né, a possuir o vaso mais frágil. Né? Então, a maior dificuldade do homem cabeça, do homem sacerdote, do homem profeta, é amar sua mulher como Cristo amou a igreja. Eu oro a Deus a cada dia, pedindo, Deus, me ensina a amar como só amou a igreja. Eu quero dar a minha vida por ela. Eu quero poder fazer com que ela seja feliz a cada dia. Isso é tremendo. Isso é o X da questão. Porque nós precisamos fazer isso. Essa complexidade do casamento é além demais. Tem muita gente que o casamento aqui, quando fala aqui das três formas, né? Morte, infidelidade e abandono. Essas três formas, a pessoa que sofreu infidelidade, se ele quiser perdoar, ele perdoa e volta. E perdão é voltar ao estado original. Não é isso, meu Deus? Isso aí. Muito bem lembrado. Perdão é voltar ao estado original. Querido, se você tem a capacidade, eu tenho certeza que nós temos a capacidade de perdoar, perdoe. É melhor você continuar sendo uma só carne com ele, e que você já conhece, que já convive, já sabe os defeitos, já sabe as manias, já sabe de tudo dele, do que fazer uma pessoa nova e achar que isso é a vontade
vontade de Deus. A vontade de Deus é que você perdoe. Agora, se você não tiver a capacidade, né? A gente sabe, só quem sofre a infidelidade sabe o que vive, o que passa, né, Elias? Dentro de 4 paredes. Só quem é abandonado sabe o que é isso. Quem é rejeitado. É outro estágio, né? É outro estágio, é um outro nível. Agora quem faleceu, que perdeu seu cônjuge, sua cônjuge, né? Então, gente, de todas as formas, tente fazer o que eu falei aqui, você é homem com a sua esposa, é o que eu quero aplicar para a minha vida. Eu estou igual o Paulo, não que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Eu estou aprendendo, estou pedindo a Deus para me ensinar cada dia a levar um cafezinho para ela, a levar o açaí que ela gosta tanto, a comprar um vestidinho para ela, né? Porque a mulher gosta disso, né? Nós homens gostamos de ser paparicados, não é verdade? Nós gostamos de ser paparicados, né? A mulher vem e faz um carinho, oh, você tá... nós gostamos disso, mas as mulheres gostam de outras coisas. Então nós precisamos fazer, porque eu estou dizendo isso, por quê? Porque saiu uma pesquisa agora que 58% dos casamentos com 15 anos estão acabando. 15 anos de casamento, 58% dos casais com 15 anos de casado estão se separando. E a Rede Globo vomitou isso aí no sábado, no programa da Regina Casé, falando isso. Inclusive trouxe uma mulher ainda falando que fez a festa dos descasados. A mídia vomita isso na sua casa. Mas nós estamos aqui dizendo que o que Deus uniu, o homem não separa. Nós estamos aqui dizendo para você cuidar da sua esposa. Nós estamos dizendo para você, mulher, cuidar do seu marido, ser a mulher que edifica a casa, que não seja a tola, que seja a mulher que esteja ali ao lado do seu marido, a mulher que faz a intervenção na hora certa, como a Abigail, que faça a intervenção na hora certa, como fez a rainha Esther. Então, que nós possamos ter casais maduros, casais que queiram que a sua união glorifique a Deus. Eu vou concluir aqui. Você falou uma coisa, meu querido? Não sou casado. Você é casado? Paulo também não era não, você... Não, mas algo interessante, uma vez o irmão me falou, principalmente para nós, tem uma chamada ministerial, e evangelista, me corrija se eu estiver errado, mas irmão, cuidado não agir precipitado, porque sua esposa é 50% do seu ministério. Verdade. Isso é por isso que nós temos que esperar em Deus, porque Deus dará o melhor para o ministério. Ok? A conclusão diz: em meio a tantas mentiras e falsas teorias, apregoemos com urgência que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Não somos produto de nenhum processo evolutivo, mas de um ato criativo de Deus. O ser humano criado no sexto dia tem a obrigação de glorificar o autor e preservador da vida. Eu me despeço de vocês, um forte abraço, que Deus abençoe e excelente aula. Aos meus amigos, as considerações finais, fiquem à vontade. Deus possa abençoar cada um, né? Eu só quero agradecer aos colegas, pastor Elias, e que você possa ter uma boa aula no domingo, ao lecionar, ao estudar os alunos. Um abraço para todos, em nome de Jesus. Eu quero agradecer aqui mais uma vez a oportunidade de estar aqui com o evangelista Elias, os amados amigos da bancada, dizer que estava com saudade, tem muito tempo que eu não vinha participar aqui, mas que você pense em tudo aquilo que fora falado aqui, e que você introduza isso na sua sala, e que você faça o seu aluno sair assim, pensando em tudo e mais um pouco. Porque nós somos elementos que fazem com que as pessoas possam meditar e refletir. Somos o sal, né? E somos a luz. Então vamos temperar, vamos iluminar, para que as pessoas vejam que Deus está conosco. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, a sua semana e uma boa aula no domingo. Eu quero agradecer a oportunidade mais uma vez, né? Na verdade, mais aprender do que ensinar aqui. Homens bem mais experientes do que eu em questão de lecionar, questão ministerial. E quero dizer a você que repetir as palavras de Paulo. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Vivemos em um período difícil, né? Em uma situação muito difícil, mas Deus te escolheu para você estar ministrando, para você ensinar, para você também apacentar, porque você, quando está na sua sala de aula, você ensina, você apacenta como pastor, que você possa fazer isso com
com muita beleza, você possa fazer isso cada vez mais preparado. Amém? Aos meus queridos, forte abraço, Shalom Adonai.